Oi, pessoal, tudo bem? Trago o resumo do capítulo 36 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 13 de junho. Chateado, Alessandro pergunta se Maria José ia esconder uma coisa tão importante dele. Maria José diz que não. Alessandro pergunta se Maria José não consegue perceber que eles têm nas mãos um jeito de deter o Bruno. Alessandro diz que o infeliz do Bruno subornou a Mercedes e Gabriel para incriminar Paulo, portanto, cometeu um crime. Eles podem denunciá-lo às autoridades e ele perderia toda a credibilidade. Maria José entrega o endereço do pai para Alessandro e ele sai. Arthur comenta com Eric que contrataram uma nova empregada e se chama Mercedes, e ela tem um irmão que sofreu um acidente. Eric pergunta a Arthur quem recomendou Mercedes. Arthur diz que foi o senhor Alessandro. Preocupado, Eric liga imediatamente para Bruno, conta o que descobriu e diz que amanhã Mercedes vai aparecer para trabalhar. Nervoso, Bruno diz a ele que de jeito nenhum eles não podem correr esse risco e que vão matar aqueles infelizes. Fernando liga para a Vitória para falar sobre o trabalho que estão fazendo na zona arqueológica. Dessa vez, Vitória atende e pede para ele ir até a casa dela para os dois conversarem. Alessandro encontra Xuxa e Pedro e diz que Maria José lhe contou tudo. Pedro diz a Alessandro que Mercedes e Gabriel são boas pessoas e não queriam fazer mal a ninguém e pede para ele não denunciarem para as autoridades. Alessandro pergunta a Xuxa se foi o Eric que propôs o acordo para Mercedes e o irmão. Xuxa afirma que sim. Eric chega na casa de Mercedes e diz que eles vão sair dali para não cair na tentação de falar tudo para o senhor Alessandro. Apavorada, Mercedes diz que não vai dizer nada. Gabriel grita que não vai sair dali. Eric aponta a arma para a perna de Gabriel e diz: ou eles obedecem ou ele vai atirar. Xuxa diz a Alessandro que viu o sujeito que Paulo atropelou e ele saiu como se nada tivesse acontecido. Alessandro planeja levar Mercedes e Gabriel até sua casa para que eles identifiquem o Bruno na frente da mãe dele, diante de outra testemunha e da sua, para assim impressioná-lo para ele desistir de tudo o que quer fazer. Roberto está com Ulisses no apartamento dele. Raquel chega e Roberto fica no quarto escondido. Raquel diz a Ulisses que sente a falta dele, o ama muito e já falou para a mãe que vai se divorciar. Ulisses diz que é melhor eles se verem amanhã para conversar e Raquel vai embora. Roberto sai do quarto e Ulisses tenta explicar para ele o seu caso com a Raquel. Roberto diz que Ulisses não precisa explicar nada, que ele sabe muito bem quem é ele e vai embora chateado. Alessandro, Xuxa e Pedro chegam na casa de Mercedes, não encontram ninguém e vê que eles levaram todas as roupas. Alessandro vai até a casa de Júlia, querendo informações sobre Mercedes e Gabriel. Gregório e Júlia dizem que não sabem de nada. Alessandro pergunta se Gregório é primo de Eric, o motorista do Bruno Albeniz. Gregório responde que sim, mas não sabe onde o primo trabalha e nem para quem. Alessandro pergunta se ele é motorista de caminhão. Gregório fica nervoso e diz que era, mas com as crises ele está sem trabalho. Alessandro diz que precisa falar com Mercedes sobre as contas do hospital e pede para Gregório e Júlia dizer para ela ligar para ele. Gregório liga para Eric e conta que Alessandro esteve lá procurando por Mercedes e Gabriel. Eric não conta para Gregório que está com os dois. Maura diz a Bruno que quer a ajuda dele para fazer Alessandro desistir de Maria José e conta que a ideia de
inventar o Mário Aguirre foi da Lisete. Bruno quer a ajuda de Maura para descobrir se a mãe tem alguma coisa com Fernando para usar isso contra ela e assim conseguir a presidência da empresa. Paula diz a Filipa que o pai se mudou para a capital e Xuxo e eles vão abrir uma loja no mercado. Bruno liga para Eric e pergunta o que aconteceu. Eric diz a Bruno que já fez o que ele mandou, já matou Mercedes e Gabriel. Bruno diz, ótimo, muito bom, e desliga o telefone na cara dele. Irritado, Eric diz, vigarista de uma figa, mas saiba que sua hora também vai chegar. Alessandro conta para Vitória o que descobriu sobre Bruno. Alessandro diz à mãe que a Mercedes desapareceu ou desapareceram com ela. Vitória fica arrasada ao descobrir mais uma das coisas horríveis que Bruno fez. Roberto diz a Raquel que descobriu que ela tem um amante. Raquel não se importa e diz que é mais uma razão para ele dar o divórcio para ela e agora. Roberto diz que o que vai dar para ela é um bom conselho e diz que quando você for dormir com ele é melhor se prevenir. Raquel fica sem entender o que o Roberto quis dizer. Maria José surpreende Alessandro com a noite romântica e diz que quer que entre eles exista paz, felicidade e não quer que por causa dos problemas ele a esqueça. Alessandro diz que Maria José é a vida dele, o seu refúgio e consolo. Maria José diz que o ama muito e que se alguma coisa ou alguém nos separasse, ela morreria. Alessandro diz para Maria José não dizer isso, que ela é e sempre vai ser a mulher dele, a mulher que a vida lhe trouxe, o destino ou a sorte. Ele não sabe o que for, a mulher que o enfeitiçou. Maria José diz, então não é amor, é um feitiço. Alessandro diz, não sei, pode ser um feitiço, amor ou sortilégio, não importa. O mais importante é o que eu sinto aqui, meu amor. Vitória diz a Felipa que o Bruno aproveitou a necessidade daquelas pessoas para suborná-la e culpar a Paula pelo atropelamento. Felipa diz a Vitória que o Bruno prejudicou a família de Maria José só porque ficou com raiva porque ela não quis ir naquele hotel. Felipa diz a Vitória que está muito claro que o Bruno esteve por trás de tudo envolvendo o Mário Aguirre. Vitória recrimina Bruno pelo que ele fez com a Mercedes e Gabriel e diz que Alessandro já está ciente de tudo. Bruno se faz de desentendido e diz à mãe que não conhece essas pessoas e que se o Alessandro está tão convencido de que ele é o culpado, que leve aquela mulher ali e o irmão dela para que na frente dele eles confirmem tudo que disseram. Vitória diz que vê Bruno tão seguro que dá até medo. Cínico, Bruno diz que pelo contrário, que a mãe deveria se alegrar, porque aí quer dizer que ele é sincero. Bruno pergunta a Eric onde ele deixou os corpos de Mercedes e Gabriel. Eric diz que a enterrou em um campo fora da cidade. Alessandro se aproxima deles e diz que Eric está demitido e quer que Bruno saia hoje mesmo daquela casa. Bruno diz que vai, por enquanto, mas Alessandro lhe deve uma coisa e cobra que ele se divorcie de Maria José. Bruno vai até a mãe e, se fazendo de coitadinho, diz que Alessandro a expulsou de casa e ela é a dona da metade e pode interceder por ele. Vitória diz que não quer. Bruno diz que então a mãe a abandonou. Vitória diz que não abandonou, que ele escolheu o seu caminho. Bruno ofende a mãe dizendo que ela se envolveu com o infeliz, sendo os dois casados, e agora tem um amante da idade dele.
Bruno pergunta se o Alessandro sabe que ela está com Fernando. Vitória diz: eu não estou com ninguém, e mesmo se tivesse saindo, ninguém tem que se importar. Bruno diz: eu sou seu filho. Vitória diz: ah, se eu soubesse que daria luz ao monstro como você, eu abortaria mesmo que fosse para o inferno. Alessandro vai até o hospital e descobre que Gabriel não foi fazer a terapia. Bruno encontra com seu amigo jornalista e diz que a notícia que vai dar, no mínimo, vai promovê-lo a chefe de redação, e conta que Vitória, há anos, ainda quando esteve com o marido, teve um tórrido romance com Antônio Lombardo, e dessa relação nasceu 2 filhos. Surpreso, o jornalista pergunta se é verdade. Bruno diz: uma dessas crianças sou eu. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.